João 3, de 1 a 7. Depois vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. A palavra ela diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos, agradecemos por este dia tão especial que o Senhor proporcionou para nós, o teu povo. Te damos graças, ó Pai, porque temos a liberdade em abrir as Escrituras. Pedimos ao Senhor que também abra o nosso entendimento, abra os céus em direção a esse local, para que teu Espírito, Pai, venha ministrar, revelar a tua palavra aos nossos corações, para que possamos compreendê-la, entendê-la e crer nessa verdade, e teu Espírito venha operar em nós edificação, regeneração, restauração de vidas, Pai. Nós confiamos a Ti todo esse tempo, suplicamos a Teu Espírito que nos guie nesse tempo que ficaremos aqui, lendo as Escrituras. Esperamos, ó Pai, tudo de Ti. Então, fale conosco, fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse assunto do novo nascimento, ele percorre todas as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, ele não veio fundar uma religião, ele não veio fazer de nós pessoas religiosas. Nós pensamos que a religião católica, evangélica, salva as pessoas. Nenhuma delas traz salvação para ninguém. O que de fato salva o homem, a mulher, o jovem e o adolescente é as Escrituras Sagradas, é Cristo. Porque quando eu falo das Escrituras, que eu mencionei que salva, porque Jesus, ele é a revelação da palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós entendemos pela palavra que Cristo, que era o Verbo, que era a palavra de Deus viva, ele se encarnou na pessoa de Cristo, passou pelo ventre ali da Virgem, então ele nasceu e ele veio trazer Deus para nós. Cristo veio trazer a revelação de Deus, o Pai, para cada um de nós. Então, uma das coisas que é essenciais, que nós precisamos de saber, e aqueles que já sabem, precisamos aprender mais um pouquinho, porque sempre o Espírito tem algo a nos dizer quando nós tratamos do novo nascimento. Novo nascimento não é uma obra que é realizada por nenhuma religião, por nenhum homem, mas é o Espírito Santo que vai aplicar em nossos corações tudo aquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E o que é mais interessante nós sabermos, foi por amor a mim e a você. Tudo que Deus fez em seu Filho Jesus foi por amor. Por exemplo, em João 3,16 a palavra diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele é tão grande, é tão imensurável, que tem que ser de tal maneira, é um amor infinito. Com amor eterno ele nos amou. Um amor eterno é um amor que não se acaba, é um amor incondicional. Incondicional, que ele não vai se importar
que tipo de pessoa que você é, que tipo de pessoa você fez no passado, talvez está fazendo no presente. Ele te ama e o amor dele cobre multidão de pessoas. Agora, ele deu para cada um de nós o seu Filho Jesus Cristo. Agora, irmãos, um detalhe que é importante aqui. Nós devemos ter muito cuidado em conhecer muitas coisas a respeito de Jesus e não ter uma experiência com Ele. Porque esse Nicodemos, aqui em João 3,10, vai mostrar para nós que ele era mestre em Israel. E ele já era velho, era um homem experimentado. Ele era o professor dos judeus, dos fariseus. Um povo muito dedicado. Talvez Nicodemos ele tenha estudado as Escrituras uma vida inteira. Agora ele estava chegando já nos seus últimos dias. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele sabia muitas coisas a respeito de Jesus e ele foi ter com Jesus. E o que ele sabia a respeito de Jesus? É o que nós acabamos de ler aqui. Que ele disse assim: Rabi, sabemos no versículo 2, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele era mestre em Israel, ele sabia tudo da lei e dos mandamentos de Deus, ele conhecia os 613 mandamentos da lei de Deus. No entanto, faltava uma coisa para ele: nascer de novo. Ele não havia nascido de novo. Novo nascimento é a condição sine qua non para qualquer pessoa entre no reino de Deus. Novo nascimento não é nós praticarmos uma religião, não é você ser evangélico, não é você ser católico, ser espírita, ser budista. Isso só vai levar a pessoa para a perdição eterna. É necessário nós termos vida, a vida de Cristo em nós, senão nós estamos perdidos eternamente. Então o propósito do Pai era enviar o seu Filho Jesus Cristo, porque quem é Jesus para o nosso coração? A Bíblia diz, em João 14,6, Jesus respondendo a uma pergunta, ele disse ali para os seus discípulos, para alguns fariseus que estavam ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, olha que expressão profunda aqui, e ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Estão me compreendendo? Então, nós podemos conhecer as Escrituras Sagradas, podemos ter práticas religiosas bastante, do nosso ponto de vista, que vai trazer para nós uma certa satisfação psicológica, porque é como muitas religiões que pensam que são salvos pelas obras. Já que nós, então, somos filhos de Deus, as pessoas falam que são filhos de Deus porque estão praticando boas obras. Na prática dessas boas obras, elas pensam ou falaram para elas que Deus vai aceitá-las porque elas praticam coisas boas. Elas nunca mataram, nunca roubaram, não se prostituem, não fumam, não bebem. Isso não significa que uma pessoa terá a entrada no reino de Deus. A única maneira, irmãos, isso é inegociável, de uma pessoa, de um homem ou mulher entrar no reino de Deus, é pelo seu novo nascimento em Cristo Jesus. E nós vamos explicar hoje, com a ajuda do Senhor, por que nascer de novo, o que é o novo nascimento e o que é uma vida com Deus. Então eu queria chamar a sua atenção nessa oportunidade, talvez pode ser a única da sua vida. Nós estamos aqui falando de religião. Você pensa que a nossa religião é a melhor? Talvez seja uma das piores. Religião nenhuma nos leva para o céu, nos leva para a glória é Cristo. Então nós vamos mostrar aqui com bastante cuidado, com bastante detalhes também, nós temos aí algum tempo ainda, e com a ajuda do Senhor, nós estamos na dependência do Espírito, é que Ele fale conosco. Então eu queria que você de fato prestasse muita atenção, não se distraísse, porque vamos falar de um assunto aqui
que isto vai depender onde você irá passar a eternidade. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para você nessa oportunidade. Você tem certeza de que já creu em seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza de que se você vier a falecer hoje, você sabe para onde irá a tua alma? Por que Deus colocou ou nos deu para todos nós a Bíblia, as Escrituras Sagradas? É para nós sermos religiosos? Jamais. Ele nunca faria isso, irmãos. Se Ele colocou as Escrituras em nossas mãos, e as Escrituras, para muitos, ela é um pote de tesouros inesgotáveis. Quanto mais você cavuca, quanto mais você começa a desfrutar desses tesouros aqui, mais você será enriquecido espiritualmente e mais você vai conhecer o Senhor, mais você vai se encantar com o Senhor e você irá descobrir, irá perceber que você não precisa de riquezas materiais, você precisa daquele que é o Senhor de todas as riquezas, que é Cristo Jesus. A palavra fala que nele estão escondidos, Colossenses 2, versículo 2 e 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Cristo, Ele é a nossa riqueza. Quando eu falo que Cristo é a nossa riqueza, em que sentido Ele é riqueza para nós? Em primeiro lugar, Cristo passa a ser a nossa vida. E que vida que é essa? Não a vida da alma com que nós herdamos dos nossos pais, Adão. Nós temos um sopro de vida. Quando Deus fez Adão, Ele trabalhou naquele barro, naquela argila, naquele humus, que vem da palavra humildade. Então Ele trabalhou naquele boneco de barro, fez um homem ali, figura, fez aquele bonecão de barro e soprou nas suas narinas o fôlego das vidas, fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então Adão não tinha pecado, Adão nasceu um homem inocente. Agora aquele sopro de vida nós também temos, tanto é que esse sopro de vida, Tiago vai dizer que não vai durar muito tempo. Ele faz uma pergunta assim, Tiago capítulo 4, que é a vossa vida? É como um sopro, é como uma fumaça, quando você sopra na vidraça, no espelho assim, por exemplo, de um armário na sua casa, guarda-roupa, né, mais conhecido, você sopra aquele hálito e de repente, logo aquilo se dissipa. Então assim é a nossa vida, é como um sopro. Dentro em breve, esse sopro, ele vai acabando, até você dar o último suspiro desse sopro. Aí você vai descer para uma eternidade sem Deus, ou pelo novo nascimento, uma eternidade de gozo, de alegria, de vida e paz eternamente. A palavra fala de uma alegria perpétua. Isto vai depender se nós cremos ou não em nosso novo nascimento em Cristo. Então, por isso, meus irmãos, eu e você, nós temos hoje nessa oportunidade, talvez a maior oportunidade do mundo, deste universo, é poder ouvir as Escrituras Sagradas sobre este tema tão fundamental para nós, novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque Jesus disse que é necessário nascer de novo. Mas por que nós temos que nascer de novo? Porque vocês se lembram que quando Adão pecou, o que aconteceu ali com Adão quando ele pecou? A Bíblia vai dizer para nós que quando Adão desobedeceu a Deus, que ele comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente. A morte entrou no homem e nós descendemos dessa raça adâmica. Então, quando ele morreu, todos nós morremos com Adão. Dentro de mim e de você, nós temos um vírus chamado vírus da morte. Você sabe que você vai morrer. A coisa certa na sua vida é que você vai morrer, é uma questão de tempo.
A morte ela não respeita criança, adolescente, jovem, adulto e idosos. E graças ao Senhor que Ele ocultou de nós o dia da nossa morte. Graças ao Senhor por isso. Mas Ele tem nos dado tantas oportunidades como esta oportunidade de nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo para ouvirmos a sua voz. Quem sou eu para falar de coisas tão profundas e grandes das Escrituras? Eu não tenho capacidade, mas quando nós nos colocamos, aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós, primeiro Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, trocou a nossa natureza velha por uma natureza nova, a natureza de Adão pela natureza de Cristo, a natureza divina. Então Ele nos vocaciona. Alguns Ele chama para fazer alguns serviços, outros para orar, outros para pregar o Evangelho, e são muitos poucos que pregam o Evangelho, e Deus diz para nós orarmos, para que Ele levante no meio do povo de Deus, pessoas que preguem a palavra de Deus. Então, quando Ele me chamou para pregar a palavra dEle, eu tenho que pregar a palavra dEle, a verdade, com amor, dou a quem doer, mas eu não escrevi Bíblia, eu sou um menino de recado, então o que Ele disse eu tenho que pregar, porque a minha vida está nas mãos dEle, e Ele vai nos usar da maneira que lhe apraz. Então, orando essa semana diante do Senhor, Ele colocou em meu coração para falarmos sobre o novo nascimento. Talvez porque Ele sabia, existe aqui pessoas que precisam nascer de novo, que se falecer hoje, não sabe para onde que vai. Irmãos, nunca se baseie em sua própria justiça. Sabe por quê? A palavra fala em Isaías, capítulo 64, versículo 6, ela diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. Então o que Deus está dizendo para nós aqui? Que tudo aquilo que eu faço para alcançar o favor de Deus, Ele o considera como trapo de imundícia, coisa que para nada presta. Vocês devem ter ouvido já sobre a história de Abel e Caim. Eles eram filhos de Adão. Eles foram expulsos do paraíso, nasceram filhos. Então a palavra fala em Gênesis capítulo 4 de dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. A palavra fala que Abel era pastor de ovelhas. A palavra fala que Caim, ele era um produtor. Então, as Escrituras, na lei de Deus, nós compreendemos que tudo devemos oferecer ao Senhor as nossas primícias. Caim, o que ele fez? Ele pensou que poderia plantar e pegar o melhor da terra, os primeiros frutos da terra, e oferecer para Deus em sacrifício. E ele fez exatamente isso. Ele plantou, ele colheu, tirou o melhor das suas colheitas, fez um grande cestão, colocou os frutos e apresentou diante do Senhor. Senhor, esta é minha oferta. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por que Deus rejeitou? Porque foi um sacrifício baseado em seu desempenho, foi um sacrifício baseado em seu esforço. Deus não quer o teu suor, irmão, não quer. Então Deus rejeitou primeiro a Caim e a sua oferta, porque ele tirou algo para tentar apagar o seu pecado do fruto da terra que Deus havia amaldiçoado. Essa terra na qual nós pisamos, ela foi amaldiçoada pelo Senhor. Vocês estão me compreendendo? Então Deus não poderia aceitar Caim, algo que poderia substituir o seu pecado. Então Abel, o seu irmão, o que ele fez? Ele foi lá, pegou uma ovelhinha de 2 anos, de 1 ano, aliás, e a sacrificou e ofereceu para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Por que Deus aceitou? Porque, irmãos,
Quando Adão pecou, a Bíblia diz que nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, o primeiro ato religioso. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira e costuraram e fizeram aventais para si e os cobriram. Eles queriam encobrir a nudez, que até então, antes do pecado, eles viviam nus e não se envergonhavam, mas quando o pecado entrou no mundo, eles desobedeceram, eles perceberam que estavam nus e eles coseram folhas de figueira e se vestiram. Esse é o esquema da religião. Você tem que fazer para Deus lhe aceitar. Você tem que fazer isso porque Deus vai te dar aquilo. Você tem que sacrificar isso que Deus vai te dar aquilo. Isso é uma mentira infernal. Deus nunca pediu, irmão, o nosso desempenho para sermos aceitos. Ali, Deus mostrou para Adão e Eva como que seria o processo. Em Gênesis 3:21, a Bíblia diz assim, presta atenção nesse versículo: fez o Senhor Deus vestimentas de peles, e os vestiu e os expulsou do paraíso. Para Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, primeiro os vestiu com peles de animais. Por que Deus fez aquilo? Porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus 9, versículo 22, diz assim, que segundo a lei, todas as coisas se purificam, e sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então, vocês se recordam, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele escreveu assim: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi aquele Cristo Jesus que foi sacrificado por nós. Então, se Cristo veio para morrer numa cruz, ser oferecido por nós, ser sacrificado por nós, significa que existe uma base para a nossa aceitação, que é o Cordeiro de Deus que foi imolado por mim e por você. Queridos, no Antigo Testamento, vocês se lembram? Aqueles cordeiros, aqueles animais que eram mortos, era para aplacar a ira de Deus contra o seu próprio povo. Porque Cristo Jesus, o Senhor, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas para que Ele viesse na plenitude do tempo, quando chegou o tempo de Deus enviar o seu Filho Jesus, Ele enviou o seu Filho Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, que hoje nós não precisamos matar mais ovelhas e cordeiros para oferecer ao Senhor. Porque Deus enviou este mundo, João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu quero falar para vocês um detalhe muito importante aqui. Ele veio tirar o pecado. Existem pecados e existem pecados. O pecado é aquilo com que nós nascemos. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas dizer para você o seguinte: fumar é pecado, beber é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado. Isso não é pecado, isso é fruto do pecado. O pecado que está com que todos nós nascemos, ele produz tudo isso. É igual um pé de abacate. O pé de abacate, ele vai produzir abacates. Então, nós nascemos com o pecado personificado, e o pecado, se ele não for morto, nós vamos explicar depois, ele vai produzir pecados, vai produzir homicídio, vai produzir uma série de coisas. Mas Cristo veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Se a gente arranca o abacateiro pela raiz, ele não vai produzir mais abacates. Mas se a gente podar o abacateiro, o ano que vem ele vai produzir mais abacates. A religião só faz poda. A religião diz assim: você vem para frente, você aceita Jesus, você é batizado nas águas, você é um filho de Deus. Não é filho de Deus. Porque a única maneira, irmãos, escutem isso com bastante atenção, a única maneira de mim e de você, de todos nós, sermos salvos,
é quando nós venhamos a crer que Jesus Cristo, quando Ele foi crucificado, quando Ele foi levantado da terra, Ele estava exposto. Ele morreu mais de 2.000 anos atrás. Agora, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 e 33. Vamos ler esse versículo, que ele é tão maravilhoso, irmãos. Esse versículo aqui deve realmente fazer com que o nosso coração se alegre, porque Ele atraiu você, Ele atraiu a mim. E se eu e você, nós cremos neste fato, nós seremos alcançados por este novo nascimento que foi realizado na cruz em Cristo. Jesus, Ele disse assim no versículo 32, João 12, verso 32, olha que coisa linda, meus irmãos. Ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o 33 diz assim: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E vocês sabem que Jesus morreu, foi numa cruz. Então, onde foi que Ele nos atraiu? Lá na cruz, no seu corpo. Não que a cruz, não é a cruz que nos atrai. O pedaço de pau não vai atrair ninguém. O pedaço de pau só vai trair, não atrair, vai trair. Mas quando eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, foi com uma finalidade maravilhosa. Foi com a finalidade de nos levar à morte. Estão me compreendendo, irmãos? Então, vamos pensar aqui. Jesus estava lá crucificado, mas houve um momento em que Ele nos atraiu. O que é atrair? É puxar para si. Você não tinha nem nascido ainda, nem eu, mas antes de nós nascermos, Ele já tinha nos atraído. Deus sabia que chegaria um dia em que você seria confrontado com essa palavra, você iria ouvir essa verdade. Então nós estamos aqui hoje, reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, tratando desta atração. Ele nos magnetizou, porque, queridos, Romanos 3, versículo 10 e 11, a palavra fala que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. Mas aqui, não fomos nós que buscamos a Ele, Ele nos atraiu a si, Ele nos puxou para Ele. Então aqui, nesse versículo 32, se você observar, tem uma palavrinha chamada todos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Você viu o teu nome aqui? O teu nome está aí. Você tem que crer que teu nome está nesse todos. Porque quantos que pecaram? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo veio, foi para a cruz e nos atraiu a si. Ele nos atraiu. Irmãos, se nós não crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, nós estamos perdidos. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser papa, pode ser o que for. Se não crer nessa verdade, Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele era um professor de Bíblia. E ele não tinha um novo nascimento. Jesus disse para ele: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para um mestre em Israel. Ele era mestre, professor de Bíblia. Entende, irmãos? Mas, queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Cristo nos atraiu, Ele nos puxou, fomos colocados nele pela fé. Eu tenho que crer que lá na cruz Ele me atraiu, eu fui colocado em Cristo, eu estou nele. Agora, vocês se lembram que pertinho ali da hora nona, Ele rendeu o Espírito, Ele faleceu, Ele morreu. Jesus morreu. E vocês se lembram que nós estávamos nele? Se Ele morreu literalmente. Agora, eu e você, nós estávamos nele. Se Ele morreu, você também morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo me substituiu na cruz. Ele morreu no meu lugar,
Mas para que a justiça de Deus fosse plenamente cumprida em mim, eu preciso de crer que a morte de Cristo foi a minha morte, ou seja, Ele morreu, eu também morri. É mais ou menos assim, para vocês entenderem claramente essa questão de uma morte participativa de Cristo. Uma mulher grávida aí de 7 meses, ela tem um filho sendo gerado ali, mas de repente ela sofre um acidente e vem perder a sua vida, e a criança que está no seu ventre também vai morrer. Por quê? Porque a mãe morreu, a criança também morreu. Se ela toma um tiro, um projétil ali na sua barriga, ela vai morrer e a criança vai morrer também. Então nós estamos em Cristo, Ele morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu no meu lugar, a Bíblia afirma que eu também morri com Ele. Deixa eu mostrar para vocês essas realidades. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 6. Nós temos uma linda declaração da palavra de Deus, que vai mostrar que aquela morte foi a minha morte. Diz assim, Romanos capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5, que fala da nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Irmãos, isto é bastante impressionante, porque nós temos essa liberdade para abrir as Escrituras e analisarmos de uma forma gloriosa, maravilhosa, as verdades contidas naquilo que concerne ao nosso novo nascimento em Cristo. Então, Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim as Escrituras, acompanha aí. A palavra, ela diz assim, olha que interessante aqui, irmãos, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu queria chamar a atenção aqui dos amados para um detalhe que é fundamental. Observa que tem uma condicional aqui, que o Espírito Santo não força você a crer. Agora, porque quando o Evangelho é pregado, Deus revela a sua graça, para que eu e você possamos tomar uma decisão de crer ou não crer. Talvez nós vamos ouvir a palavra, acharmos muito interessante e não vamos crer nela. Estão me compreendendo? Mas se nós ouvirmos a palavra e falar, Senhor, eu creio que foi dessa maneira, porque a tua palavra está dizendo, e a tua palavra é a verdade, e a tua palavra não fala de nenhuma religião, fala de Cristo. Aqui então ele diz assim, porque se fomos unidos ou plantados com Ele na semelhança da sua morte, semelhança de morte é duas mortes iguais. Jesus morreu numa cruz, então eu tenho que crer que eu tive uma morte semelhante a dele, porque eu morri junto com ele quando ele morreu há 2000 anos atrás. Aí aparece uma certeza, se eu creio que eu morri com Cristo, certamente eu também o serei na semelhança da sua ressurreição. Aí ele vai mostrar como e quando que o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, junto com ele, crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, lá na cruz em Cristo, eu morri junto com Cristo para o pecado, porque o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Se Ele veio tirar o pecado do mundo, e se eu creio, Ele não tirou o meu pecado, que salvação que é essa? Então a obra de Cristo na cruz foi uma obra plena, eficiente e eficaz, e esta obra traz para nós justificação. Romanos 6, versículo 7 diz assim, porquanto, olha aqui que interessante, porquanto quem morreu, é quem morreu, não é quem frequenta a religião evangélica, não é para crente, não é para católico, é para quem morreu, justificado está do pecado. Você já morreu? Você já creu que morreu com Cristo? Se esta não é a tua experiência, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso,
A tua e a minha experiência, ela é fajuta, ela é falsa, ela é mentirosa. Nós criamos conceitos religiosos a respeito de Deus na nossa mente. Aí nós saímos dizendo o seguinte: mas eu tenho uma grande fé em Deus. Não tem nada, é mentira. Isso que você pensa que tem. Às vezes a pessoa nem sabe o que é fé para crer. Eu tenho fé demais. Fé demais não cheira bem. E tem gente que tem pouca fé, bullying, pouca fé. O lugar de pouca fé é bullying, né? Fé é Ele é a nossa fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Então fé, a palavra fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando é que eu vou ter uma fé grande? Quando eu leio as Escrituras e creio. Tem pessoas que falam: eu tenho grande fé, e nem sequer pega a Bíblia durante a semana e se dizem filhos de Deus. Isso é um engano demoníaco. Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Estão me compreendendo? Nós estamos mentindo para quem? Para nós mesmos, porque a nossa vida é uma vida mentirosa. Sempre gosto de fazer uma pergunta para as pessoas, né? Quem ensinou você a mentir? De onde que veio a mentira? Desde quando você foi concebido. Ali a tua mãe gerou você um mentiroso, uma mentirosa, e você nasceu. Salmo 58, versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte: alienam-se ou desviam-se os ímpios desde a concepção, a madre, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. O que o ser humano sabe fazer de uma forma muito categórica é mentir com classe. Tem alguns que mentem descaradamente, mas as pessoas mentem com classe. Nós temos mania de grandeza, nós queremos sempre ser o melhor, estar em evidência na luz da ribalta. E quando nós não podemos ser maiores do que as pessoas em questão de intelectualidade, em questão financeira, nós queremos ser grande até nas desgraças. Machuquei meu dedo, mas eu quase perdi a mão. Não é assim? Mania de grandeza? Isso faz parte da natureza do homem. O meu time sempre é o melhor, né? As minhas roupas, as cores que eu gosto é melhor do que as de vocês. É mania de grandeza. Mentira, tem muita gente mentirosa. Você se acha uma pessoa mentirosa? Você conta mentira? Sabe o que Jesus Cristo disse em João 8,44? Ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? Deus? O diabo? Se ele é o pai da mentira, quem são os seus filhos? Os mentirosos. Mas eu também sou filho de Deus. Você já nasceu de novo? Para ser filho de Deus, precisa crer em seu novo nascimento, que já foi realizado lá na cruz em Cristo. Você já morreu com Cristo? Eu nunca ouvi falar nisso. Estamos ouvindo hoje. Então, ora ao Senhor, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me faça nascer de novo, me livra de mim mesmo, porque o seu problema de pecado não são os outros, é que você coloca a culpa nos outros. Não é assim? Às vezes você é mentiroso e fala que os outros mentem, você é nervoso e fala que as pessoas que deixam você nervoso ou nervosa. Nós somos implicantes, nós somos rabugentos, a nossa natureza é estragada. Cristo veio tirar essa natureza velha e colocar uma nova dentro de nós. Tirar a nossa natureza, que é porcaria de Adão, e colocar uma vida santa, uma vida divina, uma vida eterna. Como que as pessoas podem rejeitar isso? Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno quando deixam de crer que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Hoje em dia nós vemos aí uma crentaiada toda religiosa, uma crentaiada aí com revelação e visão e um monte de coisa. E cadê amor? Cadê paz? Cadê alegria? Cadê mansidão? Cadê domínio próprio? Cadê a expressão de Cristo? Religião não leva ninguém para o céu, não.
Religião leva pessoas para o inferno. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele amou você e a mim. Ele veio para livrar você de você e eu de mim. Porque o nosso maior problema, nosso pior inimigo é nós mesmos. E a gente começa a colocar a culpa nos outros, não é assim? Abra aqui Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, verso 1, irmãos, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus porque a palavra de Deus é verdade. Nós não gostamos de ouvir a verdade da palavra de Deus. A verdade, irmãos, ela mostra quem nós somos, não é assim? E Deus não aponta o dedo para nós. Deus, Ele nos ama, mas Ele mostra a verdade e quer fazer com que eu e você sejamos habitados pela verdade, para vivermos uma vida em verdade. E a palavra fala, segundo a João, capítulo 1, versículo 4, diz assim, que o nosso Deus e Pai, Ele não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que os filhos dele andam na verdade. Entende, irmãos? Aqui diz assim, Romanos 2, versículo 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Deixa eu explicar para você como é que isso funciona. Aquela minha vizinha é uma fofoqueira. Você está dizendo de você. Você está vendo a tua fofoca nela. Aquele meu amigo do trabalho lá, ele é um bandido, é um traste, não vale nada. Quanto é que você vale? Está falando de você. Quer saber os teus defeitos? É quando você vê os defeitos teus nos outros, porque os outros que foram feitos igual a você, foram feitos do mesmo material, a mesma matéria-prima, o mesmo humus, o mesmo barro, que é a vossa vida. Quem somos nós, irmãos? Agora, Cristo veio para libertar você dessa natureza perversa e pecaminosa. Isso é tão maravilhoso, queridos. Por isso que a verdade, às vezes, irmãos, ela ofende os homens, porque lhes rouba o conceito que eles fazem de si mesmos, de si próprios. Quem vai ouvir a voz de Cristo? Quem ama a voz de Cristo? Quantas vezes você leu as Escrituras essa semana para ouvir a voz de Cristo? É os que amam a verdade. A palavra fala em João 18, versículo 37, quando aquele Pôncio Pilatos fez uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Lembram? Aí Jesus disse o seguinte: olha, os que são da verdade ouvirão a minha voz. Ele também disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É uma vida além do túmulo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse para Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus é a ressurreição e a vida. Irmãos, nós temos a vida de Cristo quando nós cremos que morremos e ressuscitamos com Ele. Abra aí, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Temos uma declaração linda aqui da palavra de Deus, que vale a pena nós lermos, porque é tão fundamental para o nosso coração, nos ajuda muito, irmãos, se nós então descansarmos nessa verdade aqui. 2 Coríntios 5, versículo 14. Vamos ler com bastante atenção, para nós verificarmos dentro desse versículo alguns detalhes fundamentais da palavra, que diz assim, olha só, 2 Coríntios 5, versículo 14, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Mas o texto não para aí, ponto e vírgula,
tem aqui ponto e vírgula, o assunto continua. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse todos morreram é todos os que creram que morreram. Não é para todos, a salvação é para todos, se crê. Mas nós sabemos que nem todos irão crer, porque não amam a verdade. As pessoas muitas vezes procuram a igreja por medo do inferno, por medo do fogo do inferno. E quem não nascer de novo, passará a eternidade no inferno. Então, meu querido, minha querida, não perca mais tempo, abra sua Bíblia, fala: Senhor, fala comigo, eu ainda não tenho experiência de regeneração, revela ao meu coração, eu quero crer em meu novo nascimento em Cristo. Se houver uma sinceridade no seu coração, o Espírito Santo vai mostrar todo o projeto da salvação. E o projeto da salvação é este aqui: que Jesus Cristo morreu no seu lugar, mas você morreu com Ele. Que Jesus Cristo foi sepultado, você foi sepultado com Ele. E que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e juntamente com Cristo, Deus o Pai nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é novo nascimento. Porque para nós nascermos de novo, temos que morrer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, 1 Coríntios 15, verso 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer tem que morrer. Não é você morrer fisicamente, é você crer que você morreu com Cristo na cruz. Porque quando foi que o pecado entrou no mundo? Quando Adão pecou. Você tinha nascido? Vamos pensar aqui, há 6.000 anos atrás, onde que nós estávamos? Onde nós estávamos, irmãos? Ninguém sabe. Mas quando Cristo morreu há 2.000 anos atrás, aliás, quando Adão pecou, a Bíblia diz que nós estávamos em Adão. Entende? Volta um pouquinho para trás, em Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 12, vai mostrar que nós estávamos em Adão, quando ele morreu, quando ele pecou. Nós também pecamos. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 12, muito interessante, queridos. Diz assim a palavra, olha só, Romanos 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram quando Adão pecou. Era como que se você estivesse lá comendo aquele fruto que Deus disse para não comer, porque no dia em que dele comeres, certamente vocês morreriam. Adão comeu, ele morreu. Nós já nascemos, nós já herdamos essa gene de Adão, essa genética de Adão. Por isso que muitas pessoas têm uma natureza assim, que você não entende, às vezes porque você fica tão nervoso a ponto de querer matar alguém. De onde que vem esse nervosismo todo? Sabe o que Jesus Cristo disse? Eu vou falar bem baixinho aqui. Ele disse lá em Mateus 12, 34, vou falar baixinho, tá? Não se assuste. Ele disse assim, raça de víboras, como vocês vão escapar da eternidade do inferno? Como? Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Porque nós herdamos a natureza adâmica, que é uma natureza de serpente, serpentina. Por isso que nós só machucamos as outras pessoas com palavras, com esbarrões. Por que nós falamos mal da vida dos outros? Porque temos essa natureza serpentina dentro de nós. Por que nós queremos que as pessoas sejam felizes e levam tropeção e quebram o nariz? Porque elas estão melhor do que nós. Nós temos inveja. Cristo veio, irmãos, para tirar isso de nós. Cristo levou na cruz toda a tua podridão. Isaías fala 1, 5 e 6, que desde a sola do pé até o alto da cabeça não há em nós coisa sã. O ser humano, diz a Bíblia, não sou eu, irmão, é podre da cabeça aos pés.
Agora Cristo veio arrancar essa natureza nossa, perversa, pecaminosa, e veio habitar em nós. Isso é tão maravilhoso. Abra agora em Gálatas, capítulo 2, vamos ler o versículo 19 e 20. Depois de 2 Coríntios aí, temos Gálatas 2, versículo 19 e 20. Um texto tão precioso. Então vamos ler o 19 também, para nós pegarmos o contexto aqui. Graças ao Senhor, porque Cristo cumpriu a lei, nós só podemos estar em Cristo e pertencer a Cristo se morremos para a lei. E a Bíblia diz assim, Gálatas 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele diz assim: estou crucificado com Cristo. De novo a palavrinha com Cristo. Estou crucificado com Cristo. O que significa? Que eu estou crucificado com Ele, ou seja, estou unido a Cristo. Se Cristo morreu na cruz, eu estou crucificado com Cristo, eu também morri. E se eu morri, a Bíblia diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em, no grego, é E-N, dentro de alguma coisa, colocado dentro. Estou crucificado com Cristo, morri. Se eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo não é você pertencer a uma denominação evangélica, católico, protestante, seja o que for. Isso não é cristianismo. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje nós temos muitas igrejas. Você acha que é da vontade de Deus o Pai ter muitas igrejas? Claro que não. E todas elas têm um nome. Se você acha que Deus colocou o nome para cada igreja? Claro que não, irmão. Isso é invenção de homens. A igreja é uma igreja universal. É uma igreja que tem um irmão lá em São Paulo que creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Ele é a igreja. Tem irmãos aqui que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, é a igreja. Tem irmãos lá no Japão que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, é a igreja. Tem irmãos que moram lá na Inglaterra, na Holanda, que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, é a igreja. Isto aqui é a reunião da igreja. A igreja se reúne em um local. Entende, irmão? Não é igreja local. Aqui é o local onde a igreja vem se reunir, congregar, para nós juntos louvarmos o Senhor, ouvirmos a sua palavra e abraçarmos os irmãos e as irmãs. Isto é igreja. Igreja é um ajudando o outro. Igreja, irmão, significa que nós dependemos um do outro. Quando o apóstolo Paulo era o Saulo de Tarso, ele vivia uma vida independente. Mas quando ele creu no Senhor, o Senhor se apareceu para ele no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Vocês se lembram que ele ficou cego durante pelo menos 3 dias sem ver nada, sentado na cadeirinha lá? Então Deus chamou Ananias, Cristo, para ir ter com ele. Disse assim: ele está orando. Paulo estava orando, sentado naquela cadeira. De repente Ananias chega. Sabe o que Ananias disse para ele? Saulo, irmão. Que coisa linda. Olha, o nosso maior privilégio como igreja do Senhor é sermos irmãos. Irmãos, porque nós estamos unidos a Cristo, unidos a este cabeça maravilhoso que governa a nossa vida, irmãos. Nós não somos governados por pastores, por padres, por papas, pelo Cristo que habita em nós. A palavra fala em Isaías 9 que o governo está sobre os seus ombros. Se Ele não pode ser o teu Senhor, o teu Rei, Ele também não pode ser o teu Salvador, porque esse Jesus Cristo é um Jesus maravilhoso. Sabe, irmãos, a partir do momento que você nasce de novo, que você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, Ele vem ser o seu tudo, Ele vem ser a tua paz, Ele vem ser o seu descanso. Sabe por quê? Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 11, vamos ler aqui um versículo, 3 versículos do capítulo 11, os 3 últimos versículos. Mateus 11, de 28 até o 30. Que coisa linda aqui, irmãos.
Então Jesus Cristo é aquele que de fato vai aliviar nossas cargas. Mateus 11, de 28 a 30, ele disse assim, ele faz tanto convites, né? Ele é tão maravilhoso, disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que ele está dizendo? Ele sabia que neste mundo nós iríamos ter aflição, ele já nos avisou, mas nós teríamos a nossa paz. Mas vai ter circunstâncias que nós vamos ficar tão cansados, tão sobrecarregados. Ele fala, vocês estão cansados? Estão sobrecarregados? Não estão suportando mais? Vinde a mim, eu vou aliviar as cargas de vocês. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, o nosso amado Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E Ele diz mais aqui, e achareis descanso, não para o vosso corpo, mas para a vossa alma. Ter uma alma descansada. O que é ter uma alma descansada? É no meio de tantas crises, você ter uma quietude, e não vai depender de governantes nenhum, nem de Bolsonaro, nem de Lula, mas você vai depender do Senhor, porque Ele é aquele que vai lhe trazer para você descanso, Ele é aquele que vai trazer para você suprimento de todas as tuas necessidades. E Ele disse assim, no Salmos 68, se vocês puderem abrir lá comigo, e é um levar do nosso fardo diário, queridos irmãos. Salmo 68, versículo 19. Presta atenção no que esse versículo diz para cada um de nós. Salmos 68, versículo 19, diz assim, olha que lindo, irmão. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Dia a dia leva as nossas cargas emocionais. Qual que é teu fardo? Será que é um filho que se desviou? Qual que é teu fardo? Será essas crises? Será essas intempéries da vida, os ventos contrários? Ele quer carregar este fardo para você, mas você tem que entregar para Ele. Tem muitas pessoas que ficam sofrendo, levando umas cargas nas costas que não conseguem suportar, como aquele homem que estava com um saco de mandioca nas costas e passou um homem com um carrinho, um cavalo, um carrinho, e disse o seguinte, olha, você quer uma carona, moço? Eu quero. E ele subiu no carrinho, ficou com aquela saco de mandioca pesado nas costas. O homem começou a olhar e falou, moço, coloca aí no assoalho do carrinho, mas será que o burro vai aguentar? Misericórdia. E a Bíblia diz que assim, no Salmo 32, para que vocês vai ser como o cavalo ou a mula sem entendimento? A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Irmãos, vocês acham que se você dobrar ali no seu quarto, talvez para o teu filho, tua filha, seja qualquer problema que você tiver, clamar a Deus o Pai, você acha que o Todo-Poderoso vai deixar de ouvir a tua oração? Ele vai ouvir a tua oração. Volta um pouquinho para trás, aí no Salmo 66, diz assim, versículo 18, 19 e 20, olha que Deus maravilhoso nós temos aqui, irmãos. Ele disse assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o 19, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Olha o versículo 20, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse é o nosso Deus, irmãos, é o nosso Pai, que fez tudo por cada um de nós, porque você é amado. Então nós não podemos rejeitar o amor de Deus, irmãos. Temos que nos abraçar. Aí Ele fala, Senhor, eu quero desfrutar da Tua presença,
Eu quero desfrutar do teu amor. Revela-me a mim. Se essa for tua oração sincera, o Espírito Santo de Deus irá tocar o seu coração. Ele irá mostrar primeiro que lá na cruz em Cristo, você foi crucificado, você foi morto e Cristo é a sua vida, o seu descanso. Você agora deve entregar tudo para Ele, para que Ele vai lhe dar sabedoria para você dirigir as coisas e você vai ser bem sucedido. A palavra fala no Salmo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tudo que ele realizar ou fizer será bem sucedido. Por quê? Porque está fazendo as coisas segundo a orientação de Deus, e todas as orientações de Deus estão aqui na palavra dele. Sabe por que você não gosta de ler a Bíblia? Porque há umas forças malignas que quer que você faça tudo menos as Escrituras, e você sabe que lá no fundo tem um vazio que nada preenche. Não preenche com drogas, não preenche com sexo, com prazeres desta vida. Somente Cristo, quando vem habitar em nós, tem o poder e a capacidade de preencher este vazio no coração do homem, que nada satisfaz. Você pode de repente sair daqui, você pode comprar de repente uma chácara, uma fazenda, um avião, um iate, você pode ter tudo nesse mundo. Mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. O que adianta você ganhar tudo e vier perder a sua alma? Cristo é o nosso tudo. Então, cristianismo, irmãos, guarde bem isto. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isto é maravilhoso. Irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele e interprete essa palavra no seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada. Obrigado porque Tu abriu os céus e nos mostrou que sem novo nascimento ninguém poderá entrar no reino dos céus. Obrigado, Pai, porque pela graça nós podemos crer que nós morremos com Cristo lá naquela cruz, porque Ele nos atraiu no Seu corpo. Ele nos crucificou junto com Ele, e nós morremos com Ele, então o pecado foi tirado de nós. Fomos sepultados, Pai, mas ao terceiro dia, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nele nós estamos e Ele está em nós. Obrigado, Pai, porque Tu não fizeste de nós homens e mulheres religiosos, mas fizeram de nós homens e mulheres que são habitados pelo Espírito do Deus vivo. Obrigado, Pai, por essa verdade, e faça com que essa palavra frutifique em nossos corações. Entregamos aos Teus cuidados tudo que foi falado aqui, para que o Senhor interprete para cada um de nós. E em Cristo nós oramos. Amém.